Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Aqui nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com E maiúsculo. Participe com a gente, mande seus comentários, suas dúvidas, as suas sugestões. A sua participação ela é muito bem-vinda e ela é muito importante para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais relevantes para você e para a sua formação. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e o tema de hoje é diabetes e risco cardiovascular. Bom, então eu queria começar hoje falando um pouquinho para você sobre o contexto, das complicações cardiovasculares no paciente diabético. Olha, a gente já tem essa evidência bem clara na literatura de que o diabetes ele aumenta o risco de doença coronariana, também o risco de AVC, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença microvascular. E para você ter uma ideia, a taxa de mortalidade geral ela é de 1,5 a 3,6 vezes maior, nos pacientes diabéticos do que na população geral. Isso significa uma redução de 4 a 8 anos na expectativa de vida, do paciente diabético. Olha, isso vale tanto para o diabetes tipo 1 como para o diabetes tipo 2, Esse contexto, do risco cardiovascular, ele é abrangente, Porque a gente foca muito na questão do diabetes tipo 2 por conta de ser uma doença com um contexto de risco cardiovascular, digamos, mais óbvio, por conta da síndrome metabólica ou das comorbidades que muito frequentemente estão presentes. Mas o risco cardiovascular, ele é inerente também ao diabetes tipo 1. Então, a gente precisa ter isso claro, para que a gente tenha a real dimensão do efeito das consequências cardiovasculares no contexto de alguém que tem diabetes. Bom, então, a gente tendo essa noção bem estabelecida, a gente consegue, então, planejar uma estratificação de risco no paciente diabético em relação à possibilidade de doença cardiovascular. E isso vai ter uma importância muito grande, porque se a gente sabe que um indivíduo diabético ele está sob risco de desenvolver doença cardiovascular, se a gente tiver a oportunidade de graduar esse risco, nós vamos ter a possibilidade de oferecer um tratamento mais individualizado e que proteja melhor o paciente dentro do risco que ele apresenta, Então, existe uma diretriz brasileira que foi publicada em 2017, e que propõe, então, uma estratificação de risco, para pacientes diabéticos, e que é recomendada que seja feita para todos os pacientes, Porque isso vai implicar em definição de condutas que visam ser o mais adequadas possíveis dentro de cada contexto individualizado. Então, essa estratificação ela é feita da seguinte forma. A gente vai subdividir os pacientes em 4 categorias de risco, de risco cardiovascular. Aí a gente vai ter o baixo risco, que é aquele no qual os indivíduos vão ter
uma taxa de eventos coronarianos em 10 anos menor do que 10%. A gente vai ter a categoria de risco intermediário, no qual os eventos coronarianos em 10 anos ocorrem em 10 a 20% dos indivíduos. A categoria de risco alto, que aqui inclui os pacientes que estão sob um risco de eventos coronarianos em 10 anos de 20 a 30%, e a categoria de muito alto risco, no qual os eventos coronarianos em 10 anos acontecem em mais do que 30% dos pacientes. E aí, como é que a gente vai fazer essa estratificação? A gente vai levar em consideração a idade do paciente e as características de fatores de risco cardiovascular, aterosclerose subclínica e aterosclerose clínica, né? Então, como que a gente faz isso? Nas categorias baixo risco e risco intermediário, vão se incluir os pacientes diabéticos que não possuem outros fatores de risco e nem tem nenhum marcador para aterosclerose subclínica e nem tem nenhum diagnóstico de doença aterosclerótica clínica. Então, são pacientes que têm apenas o diagnóstico de diabetes. E aí, como que a gente vai separar o baixo risco do risco intermediário? Pela idade. Então, a gente vai chamar de baixo risco o paciente diabético que não tem nenhum outro fator de risco, nem evidência de doença aterosclerótica de nenhuma natureza, e que no sexo masculino tenha menos do que 38 anos e no sexo feminino tenha menos do que 46 anos. Já o risco intermediário vai ser o dos pacientes que são diabéticos e não tem nenhum outro fator, né, nem de risco, nem doença aterosclerótica, nem clínica, nem subclínica, mas que estão numa idade, nos homens, entre 38 e 49 anos e nas mulheres, entre 46 e 56 anos. A partir desta idade, então, a partir de 50 anos no homem e a partir de 57 anos na mulher, mesmo que o paciente não tenha outros fatores de risco, eles já vão ser incluídos no alto risco. Então, para a gente fechar critério para risco baixo ou intermediário, o paciente ele não pode ter nenhum outro fator além do diabetes e precisa estar dentro da faixa etária que compreende esse risco menor. E aí, o que a gente vai chamar de alto risco? O alto risco é o paciente de qualquer idade que tenha fatores de estratificação, né, que tenha outros fatores de risco, né, além do diabetes, ou que tenha marcador para a doença aterosclerótica subclínica, mas que não tenha doença aterosclerótica clínica identificada. E o muito alto risco vai ser o paciente de qualquer idade que já tenha doença aterosclerótica clínica evidenciada. Então, que já tenha história de eventos cardiovasculares, né, como infarto, AVC, ou que tenha a presença de uma estenose maior do que 50% em qualquer artéria. Bom, então, de acordo com esta classificação, e aí como é que a gente define o que seria fator de risco, né? Preciso te falar isso. Então, quais seriam os chamados fatores de estratificação para pacientes com diabetes? A idade, né, superior a 49 anos para homens e 56 para mulheres, a presença de diabetes com duração superior a 10 anos, uma história familiar prematura de doença cardiovascular, a presença de síndrome metabólica, né, pelos critérios da IDF, hipertensão arterial sistêmica, tratada ou não tratada,
A história de tabagismo atual, uma taxa de filtração glomerular estimada menor do que 60 ml por minuto, a presença de microalbuminúria, né, acima de 30 mg por grama de creatinina, a presença de neuropatia autonômica cardiovascular e a presença de retinopatia diabética. Então, a presença de qualquer um desses critérios vai fazer com que o paciente tenha a resposta sim para a pergunta: existem outros fatores, né? Então, esse seria um conjunto de fatores de risco, né, que a gente considera na estratificação de risco cardiovascular. Em relação à doença aterosclerótica, então assim, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade do paciente já ter doença aterosclerótica clínica, né, evidenciada, mas a gente também tem a possibilidade da aterosclerose subclínica. E aí é importante a gente lembrar que o paciente diabético, ele tem uma chance maior e um risco maior de ter aterosclerose subclínica assintomática, né? Então, existem alguns marcadores que a gente pode utilizar para identificar essa aterosclerose subclínica, já que a gente sabe que esse é um fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular, né? Então, quais seriam os critérios, né? Quais seriam esses marcadores? Então, olha, a presença de um score de cálcio coronário acima de 10, né, a Gatstone, a presença de placa na carótida, né, com uma espessura íntima média maior do que 1,5 milímetros, angiotomografia de coronárias com a presença de placa, ou um índice tornozelo braquial menor do que 0,9 e a presença de aneurisma de aorta abdominal. Então, a presença de qualquer um desses critérios já seria um marcador da existência de aterosclerose subclínica. Bom, e com relação à doença aterosclerótica clínica, né, só para a gente reforçar, o que seria evidência de doença aterosclerótica clínica seria a síndrome coronariana aguda, angina estável ou infarto agudo prévio, AVC isquêmico ou ataque isquêmico transitório, insuficiência vascular periférica, né, a presença de úlcera isquêmica, revascularização de qualquer artéria por aterosclerose, amputação não traumática de membros inferiores e doença aterosclerótica grave com a obstrução superior a 50% em qualquer artéria. Bom, então, dito isso, isso significa o quê? Significa que, só resumindo, né, colocando isso assim, trocando em miúdos, para ficar mais fácil. Quando que a gente vai categorizar o paciente como um baixo risco ou um risco intermediário, né? Risco cardiovascular. O paciente, para ele se enquadrar no critério de baixo ou intermediário risco, ele necessariamente precisa ser um paciente diabético, mas que não tenha nenhum outro fator de risco, que não tenha evidência ou história de doença aterosclerótica clínica e que não tenha nenhum marcador para doença aterosclerótica subclínica. E o que vai distinguir o baixo risco do intermediário risco vai ser a idade do paciente. Já para o alto risco e muito alto risco, então assim, idade superior a 48 anos no homem ou 56 anos na mulher, para o alto risco, ou a presença de algum fator de estratificação ou a presença de aterosclerose subclínica.
E a gente vai chamar de muito alto risco o paciente de qualquer idade que já tenha evidência de doença aterosclerótica clínica. Só reforçando aqui, porque quando a gente estratifica o risco, às vezes pode ficar uma dúvida, né? Então, por exemplo, para a gente chamar o paciente de alto risco, se ele já tiver um fator de estratificação ou se ele tiver evidência de aterosclerose subclínica, independente da idade, ele vai ser categorizado como alto risco. Agora, se esse paciente não tem nenhum fator de estratificação, não tem aterosclerose nem clínica nem subclínica, mas ele já é um homem com mais de 48 anos ou uma mulher com mais de 56 anos, daí ele já é incluído no alto risco, certo? Então, a idade, ela só vai ser relevante se o paciente for apenas diabético e não tiver nenhum outro achado. Porque se ele já tiver outros fatores de estratificação, independente da idade, ele já vai cair no alto risco. Então, isso é importante para a gente ter isso claro em mente. A mesma coisa para o muito alto risco. Se o paciente já tem doença aterosclerótica clínica, né, conforme aquela lista que eu apresentei agora há pouco, então se o paciente já tem doença aterosclerótica clínica, ele já é automaticamente incluído no muito alto risco, independente da idade dele, independente dele ter ou não ter outros fatores de risco, certo? Bom, e por que essa estratificação de risco, ela é tão importante, né? Então, eu falei no início que a doença cardiovascular, ela tem um impacto muito significativo, né, sobre os pacientes diabéticos. A gente sabe que é a maior causa, né, de mortalidade no diabetes, é a doença cardiovascular. E então, assim, a gente definir, né, a gente estratificar, a gente separar, categorizar os pacientes diabéticos de acordo com o risco cardiovascular nos permite uma abordagem mais individualizada e que possa atender melhor às necessidades de cada paciente. Por exemplo, isso vai ser muito importante em relação à abordagem da dislipidemia. Então, no paciente diabético, a gente vai definir as nossas metas, né, em relação ao perfil lipídico, de acordo com a estratificação de risco. E as nossas condutas, né, em relação ao manejo da dislipidemia, elas vão se basear nessa estratificação de risco. Então, esse já é um impacto direto, né, e imediato da estratificação. Então, como que a gente faz isso, né? Se o paciente é um paciente considerado estratificado como de baixo risco cardiovascular, então a gente vai ter uma meta de percentual de redução, né, do LDL colesterol ou do colesterol não HDL em circunstâncias especiais, né, que a gente vai levar em consideração o valor do não HDL, mas a gente vai querer um percentual de redução no baixo risco e também no risco intermediário de 30% a 50%, né, no valor inicial do LDL colesterol. Já quando a gente está diante de um paciente diabético de alto risco ou de muito alto risco cardiovascular, a gente vai querer um percentual de redução superior a 50%, né, nos valores basais iniciais do LDL colesterol. E da mesma forma, se é um paciente que já faz uso de estatinas, então qual que vai ser a nossa meta do LDL? Vai variar de acordo com a estratificação de risco. Então a gente vai querer um LDL abaixo de 100 para quem é de baixo ou intermediário risco
E a gente vai querer um LDL menor do que 70 para um paciente de alto risco e um LDL menor do que 50 para um paciente de muito alto risco cardiovascular, né? Então, esse impacto da estratificação do risco, ele é imediato, né? Para que a gente possa definir da melhor forma as condutas. E aí, já que a gente está falando da dislipidemia, como é que a gente adquire como é que a gente chega nessas metas, como é que a gente atinge esses alvos, né? Então, a gente vai ter as estatinas como o grande grupo de drogas, né, que a gente vai utilizar nesse contexto. E aí, para uma redução de 30% a 50%, né, no LDL colesterol, a gente vai ter as várias drogas da classe, né, das estatinas como úteis, né, eficazes para esse contexto. Então, a simvastatina, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina e lovastatina, dentro de uma faixa de doses, né, estabelecida, todas elas são capazes de promover essa redução. Já quando a gente precisa de uma redução superior a 50%, né, do LDL colesterol, daí nesse caso a gente só vai ter 3 possibilidades de tratamento. A gente vai ter a possibilidade da associação da simvastatina na dose de 40 mg com ezetimiba, ou o uso da atorvastatina na dose de 40 a 80 mg por dia, ou a rosuvastatina de 20 a 40 mg por dia. Então, só as estatinas de maior potência é que vão ser capazes de promover essa redução, né, no perfil lipídico que a gente precisa. Essas duas estatinas de maior potência, que são a atorva e a rosuvastatina, e também a associação da simvastatina com ezetimiba, que também potencializa, né, a eficácia. Então, isso significa dizer que a nossa abordagem do paciente, ela vai variar de acordo com o risco cardiovascular dele. Então, antes de mais nada, a gente precisa estabelecer, né, o risco cardiovascular do paciente para que a gente possa promover as condutas mais adequadas, né? E eu coloquei aqui a discussão em relação à abordagem da dislipidemia, mas é lógico que isso é amplo, né, nos vários aspectos. Então, por exemplo, o controle glicêmico também, né, as metas de controle glicêmico, elas também são influenciadas pela estratificação do risco cardiovascular, né? Então, a gente já sabe que os pacientes com risco cardiovascular mais elevado, esses pacientes, eles vão ter, a gente vai ter metas mais frouxas, né, para o controle glicêmico, porque a gente já sabe que controles glicêmicos mais estritos no paciente diabético com doença cardiovascular estabelecida ou de alto risco cardiovascular, elas conferem um maior risco de mortalidade. Então, em relação ao controle glicêmico, também a gente vai levar em consideração a estratificação de risco cardiovascular para definir as nossas metas, né? É lógico que outros parâmetros também vão ser levados em consideração, mas a estratificação de risco cardiovascular, ela é central nesse contexto, né, para a gente definir metas de tratamento. Um outro aspecto que também é muito importante, né, que é também uma consequência da estratificação de risco cardiovascular, é que a gente já tem estudos mostrando o benefício, né, cardiovascular para pacientes diabéticos de alto risco, né, ou aqueles que já têm doença cardiovascular estabelecida, ou aqueles que são de alto risco,
a evidência do benefício de algumas drogas das classes de agonistas do GLP-1 e também inibidores de SGLT2 como drogas que devem ser utilizadas por conta do benefício cardiovascular no contexto de pacientes diabéticos e mais, que esse benefício independe do efeito sobre controle glicêmico. Então, demonstrando que que pacientes nesse contexto, né, de alto risco ou muito alto risco, eles se beneficiam do tratamento com algumas drogas, né, de antidiabéticos dessas duas classes que eu acabei de mencionar. Então, essas implicações que resultam em abordagens práticas imediatas, né? Porque, então, como que eu vou manejar o meu paciente diabético? O que eu vou prescrever para ele? O que eu vou ter de meta para ele? Tudo isso é impactado, é influenciado pela estratificação de risco cardiovascular. Então, isso significa que a estratificação ela é algo assim obrigatório, é algo essencial para que a gente possa fazer todos os outros raciocínios. Então, isso impacta na definição do controle glicêmico do paciente, né? Impacta em metas, impacta em maneira como a gente deve abordar. Isso impacta no manejo da dislipidemia, né? Em como a gente deve manejar a dislipidemia do paciente, quais as metas que a gente deve ter. Isso impacta também no controle pressórico, né? Então, as nossas metas de alvo para a pressão arterial, elas também são influenciadas pela estratificação de risco cardiovascular, né? Então, os pacientes de maior risco, né? Eles podem ter metas de controle pressórico mais estritas, né? Conforme, por exemplo, a Associação Americana de Diabetes se posiciona, né? Que ela coloca que para um paciente de alto risco, o alvo pressórico no diabetes deve ser uma pressão menor do que 130/80 e no paciente que não é de alto risco seria um alvo menor do que 140/90, né? Só para a gente esclarecer esses pontos. Então, as implicações que a gente tem em uma boa estratificação de risco, elas são inúmeras e elas são imediatas e elas têm um impacto sobre o paciente que é um impacto direto. Então, é por essas razões todas que a gente precisa categorizar bem os nossos pacientes diabéticos em relação ao risco cardiovascular, que o benefício disso já está bem claro, né, na literatura. Bom, dito isso, a gente está finalizando então esse nosso episódio do Descomplicando a Endócrino. Hoje a gente descomplicou a estratificação de risco cardiovascular no contexto do diabetes. Se você nos acompanhou e tem dúvidas, tem comentários, tem sugestões, por favor, participe. A sua participação ela é super bem-vinda. Eu também te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, se você ainda não está inscrito. Aqui nós discutimos os caminhos para que você, que é médico ou médica, se torne um endocrinologista. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo e a gente se vê no próximo episódio.